Então, nós vimos no texto, né, que, na realidade, no século XIX, né, não existia políticas públicas de saúde, né, pelo poder público, né, pois existia, né, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né, portanto, a principal cidade no Brasil, né, ações, né, reduzidas só para evitar, né, disseminação de diversas doenças, né, ações sanitárias que visavam isso, pois o poder público tinha uma preocupação, né, pela população em geral, só que uma preocupação secundária em comparação com a preocupação em salvaguardar a saúde dos nobres portugueses que aqui viviam e dos próprios brasileiros ricos e com dinheiro e com poder que viviam na cidade, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, mas em todo o Brasil, né? Então, é, e a saúde dos negros escravizados, que era a maioria da população, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, era por questões financeiras, né? Afinal, eles eram mercadorias. Então, se eles adoecessem ou morressem, o seu dono teria prejuízo. Então, essas ações sanitárias do poder público, não podemos dizer que eram uma política de saúde pública como nós temos hoje, né? Uma política efetiva. Então, era ações que visavam salvaguardar a economia, né? E do Brasil, né? E salvaguardar principalmente a saúde dos mais ricos, né, dos mais privilegiados socialmente. Então, e também, né, falando também no final, sobre o trabalho predominante era o trabalho escravo. Então, esse tipo de trabalho, o trabalho escravo, é um trabalho degradante, né, é um trabalho que o trabalhador, né, no caso o trabalhador escravo negro, não tinha nenhuma condições que um trabalho exige para salvaguardar a sua saúde. Então, esse tipo de trabalho era um trabalho que degradava, né, deteriorava a saúde desse trabalhador escravo, do trabalhador escravizado negro. Então, isso ajudava também a deteriorar sua saúde nesse contexto de trabalho escravo. Então, também, aí, além das condições de péssimas condições de vida e salubridade que facilitava a disseminação das doenças, também tinha essa questão do trabalho escravo que ajudava também a piorar, né, pelo menos para os trabalhadores escravizados negros, as suas condições de saúde. Então vamos às questões. Com base na análise da imagem e na leitura do texto, responda. Questão número 1. Qual cena está representada na imagem? Então, a pintura do Debré, né, chamada O Cirurgião Negro. Então, o que está pintado ali? Né? Então, vocês vão responder. Que cena está representada nessa imagem? O que ele pintou ali? Então, vocês vão lá e respondem, tá bom? A questão número 1, vou ler novamente. Questão número 1. Qual cena está representada na imagem, ou seja, no quadro, a pintura, O Cirurgião Negro do Debré? Questão número 2. No Brasil, no século XIX, a saúde pública era boa? Sim ou não? Então, vocês vão colocar um X na resposta sim ou não, se a saúde pública no Brasil no século XIX era boa. Então, vou ler novamente a questão. Questão número 2. No Brasil, no século XIX, a saúde pública era boa? Sim ou não? Questão número 3. O trabalho escravo contribuía para a deteriorização da saúde do africano e seus descendentes escravizados? Explique. Então, vocês vão dizer se... eu já falei, né, e também está no último parágrafo do texto, né, dizendo se esse trabalho escravo contribuía para a piora, a deteriorização, né, da saúde do africano negro, né, e seus descendentes escravizados. Então vocês vão lá responder e explicar por que, né, esse trabalho escravo contribuía e o último parágrafo do texto ajuda vocês a responder, como também vocês podem consultar, né, na internet ou em livros didáticos se o trabalho escravo, né, ele era bom ou ruim para a saúde. Então vocês vão responder. Vou ler novamente a questão. Questão número 3. O trabalho escravo contribuía para a deteriorização da saúde do africano e seus descendentes escravizados? Explique.
por último, a questão número 4. É uma questão de alternativa. Então, 3 alternativas, vocês vão escolher uma, só uma vai estar correta. 4. Devido à condição escravista e à falta de políticas públicas na área de saúde e analisando a imagem, deduz-se que, geralmente, o escravo ou homem livre pobre, quando adoeciam ou se acidentavam, recorriam a médicos que atendiam os ricos e poderosos, b. saúde gratuita ofertada pelo Estado, ou c. pessoas da classe popular que detinham conhecimentos médicos ou médicos que não possuíam status social. E novamente a questão. Questão número 4. Devido à condição escravista e à falta de políticas públicas na área de saúde e analisando a imagem, deduz-se que, geralmente, o escravo ou o homem livre pobre, quando adoeciam ou se acidentavam, recorriam a. Alternativa A, médicos que atendiam os ricos e poderosos. Alternativa B, saúde gratuita ofertada pelo Estado. Ou alternativa C, pessoas da classe popular que detinham conhecimentos médicos ou médicos que não possuem status social. Então, até mais.